Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SpaceX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já estamos indo para a nossa aula de número 71. Vamos começar? Para essa aula, nós só vamos resolver exercícios e exercícios extras, exercícios bem especiais. Então, prepare o seu caderno e vamos começar! Então, vamos para o nosso primeiro exercício extra. Duas pequenas bolas condutoras idênticas de massa m minúsculo e carga q minúsculo estão suspensas por fios não condutores de comprimento L maiúsculo, como mostra a figura abaixo. Suponha θ tão pequeno que a tangente de θ possa ser substituída pelo seno de θ, com um erro desprezível. Encontre x em função de L, θ, m, q, ε0 e g, dado K0 igual a 1 sobre 4π ε0. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e procure resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá. Vamos resolver esse exercício, bem interessante, hein? Ele faz referência a ε0. O que é o ε0? No caso aí, é a permissividade elétrica do vácuo, tá certo? E a relação entre o K0 é exatamente essa, K0 igual a 1 sobre 4π ε0. Bom, vamos estudar aí então o equilíbrio das cargas, em especial, vamos observar aí a carga da direita, olha só. Vamos pegar aí as forças que estão atuando nessa carga. Então, nós temos aí a tração, a força elétrica de repulsão, uma vez que as cargas são iguais, e o peso, tá certo? Então, o equilíbrio dessa carga, o equilíbrio do ponto material, estão lembrados? Não? Então, retorne nas aulas do volume 1, as primeiras aulas. Força resultante igual a zero. Como é que eu somo esses três vetores? Eu vou usar aqui a regra do polígono, tá? Por exemplo, vamos pegar aí a tração. A partir da extremidade da tração, olha, eu desenho o peso. E a partir da extremidade do peso, eu desenho a força elétrica. Tá certo? Formou um polígono fechado exatamente porque a força resultante é igual a zero. Ok? Bom, e o ângulo entre a tração e o peso é o ângulo aqui, olha, entre o fio aqui, olha, e a vertical, ângulo θ, tá? E olha, se eu pegar a tangente θ nesse triângulo aqui, eu vou pegar o módulo da força elétrica sobre o peso, tá certo? Então, essa é a tangente de θ, ok? Bom, e o seno? Agora, olha para esse triângulo aqui, olha, vamos esticar essa vertical até aqui na horizontal. Quem é o seno de θ? É o cateto oposto, ou seja, metade do x, sobre a hipotenusa, que no caso aqui vale L maiúsculo, o comprimento do fio. Tá certo? Então, está aí o seno de θ, x sobre 2L. Ok? Bom, como ele colocou aí no enunciado, né? O θ é muito pequeno, a ponto do seno de θ ter aí o valor aproximado da tangente de θ. E isso pode acontecer, viu? Você pega aí o θ muito pequeno, o seno de θ é aproximadamente igual à tangente de θ, e se o θ é dado em radianos, é exatamente o próprio θ. Ok? Então, olha, pegando o seno de θ e a tangente de θ, vamos colocar aí e igualar os dois. Então, eu tenho x sobre 2, ou seja, x sobre 2L, né? Tá certo? Igual a força elétrica sobre o peso. A força elétrica, por sua vez, é K0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre a distância que separa as duas cargas ao quadrado. No caso aqui, o x, não é verdade? Então, x ao quadrado. Já substituir o K0 por 1 sobre 4π ε0, vamos isolar o x. Então, está aí o valor de x em função das variáveis que ele forneceu aí no enunciado. Bom, questão bem interessante essa, hein? Vamos para o nosso próximo exercício extra. Uma carga elétrica mais Q maiúsculo se encontra uniformemente distribuída em um anel dielétrico, isolante, de raio R maiúsculo. Uma pequena esfera de raio desprezível possui carga elétrica menos Q minúsculo e se encontra a uma distância x do centro do anel carregado, conforme mostra a figura. Os dois corpos se encontram no vácuo e o anel está fixo em suportes isolantes. A esfera é solta e passa a executar um movimento oscilatório. Encontre a frequência de oscilação do movimento da esfera. Dados:
ε0, a permissividade elétrica do vácuo, o x muito menor do que o raio do anel, e m a massa da carga negativa menos q minúsculo, tá certo? Despreze os efeitos gravitacionais. Tá aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Olha só que questão bem interessante, hein? Então nós temos aí um anel isolante de elétrico, tá certo? Cuja carga é positiva, Q maiúsculo, tá? Uniformemente distribuída aqui ao longo da circunferência do anel, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos destacar aqui um pedaço de carga do anel e estudar qual é a força que esse pedaço de carga exerce na carga negativa. Então tá aí, olha, eu destaquei esse pedaço de carga, chamei ele de ΔQ, tá certo? A distância desse pedaço de carga até a carga negativa, estou chamando aqui de R minúsculo, ok? Bom, e eu tenho também a força que está atuando na carga negativa, é uma força de atração, uma vez que a carga é negativa e o anel tem carga positiva, não é verdade? Então aqui, olha, a força elétrica de atração, ok? E olha, eu posso até projetar essa força aqui, olha, ao longo da direção de x, tá? Usando esse ângulo θ. Então vou chamar essa força de Fx, ok? Bom, o que ocorre é o seguinte, eu sei que a força elétrica é dada por 1 sobre 4πε0 vezes módulo da carga negativa vezes o módulo da carga positiva sobre a distância que separa as duas cargas ao quadrado. Tá certo? E quanto é que vale essa distância aqui? Olha, a distância entre a carga negativa e esse ΔQ, é só você utilizar aqui o teorema de Pitágoras, tá certo? Olha, esse Rzinho aqui ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais o raio aqui do anel ao quadrado, tá certo? Como eu havia mencionado antes, o ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, tá? Valendo aí 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs quadrado por newton vezes metro quadrado, tá certo? Só para ilustrar aqui, para você observar quem é o ε0. Quando você substitui o ε0 aqui, olha, e faz essas contas usando π, valendo aproximadamente 3,14, o K0 vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona, ok? Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Então, vamos pegar aqui e calcular quem é a força resultante na carga negativa. Então, olha, eu vou pegar todos os ΔQs aqui que eu posso encontrar no anel, tá certo? Todos, tá? E vou ter a mesma força elétrica de atração em módulo. O que muda, obviamente, é a direção do vetor, não é verdade? Você está formando aqui um cone de vetores e aí você projeta ao longo do eixo X. Porque ao longo do eixo Y, essas forças se anulam mutuamente. Então, a força resultante ela vai estar exatamente na direção aqui do eixo X. Por isso que eu tenho a força resultante como sendo o somatório de todas as forças projetadas ao longo do eixo X. Tá certo? Então, projetando a força aqui, olha, ao longo do eixo X, pego aqui o módulo da força, 1 sobre 4πε0, módulo da carga negativa, módulo de ΔQ, a carga positiva, sobre R, a distância entre as cargas ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Estou projetando aqui ao longo do eixo X, peguei esse ângulo θ. Tá certo? Agora, observe a figura. Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, x, sobre a hipotenusa, que é o R minúsculo. Chamando aqui de Rzinho, não é verdade? Então, x sobre Rzinho. Ok? E aí, vamos multiplicar. Fazendo isso, olha só. Eu vou ter x sobre Rzinho vezes Rzinho ao quadrado. Tá certo? Substituindo aí quem é o Rzinho, olha só. Eu vou ter a raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado elevado ao cubo. Tá certo? Porque o Rzinho, eu tenho que extrair a raiz quadrada aqui. Depois eu multiplico por ele ao quadrado. Tá certo? Por isso que eu vou ter essa raiz quadrada desse fator elevado ao cubo. Ok? Repare o seguinte. Nesse somatório, tudo aqui é constante, exceto o ΔQ. Então, olha, eu posso colocar tudo em evidência, fora aqui do somatório, tá? E no final das contas, o que eu vou somar é a carga do anel, olha. Vamos somar todos os ΔQs. Quando eu somar todos esses ΔQs aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a carga do anel, tá certo? Então, tá aí, olha. Eu vou ter a carga do anel. Agora, vamos levar em consideração que o x é muito menor que o raio do anel, tá certo? Então, olha, eu tenho r ao quadrado mais x ao quadrado dando o quê? O rzinho ao quadrado, não é verdade? Se eu desprezar
o x, por ser muito menor do que o r aqui, olha, essa expressão aqui se resume ao r quadrado, tá certo? Eu vou usar esse fato aqui, olha, aqui embaixo, na raiz quadrada do fator elevado ao cubo, ok? Só não posso desprezar o x lá em cima. Eu não posso dizer que o x aqui é desprezível, mas aqui embaixo eu posso, perante ao r quadrado. Tá certo? Então, efetuando isso aqui, olha, já somando toda a carga do anel, eu tenho aqui a força resultante na carga negativa, ok? Ao longo do eixo x. E por falar em eixo x, olha só. Eu quero encontrar uma relação que vai me dar aqui a aceleração dessa carga. Mais ou menos algo desse tipo aqui, olha, menos ômega ao quadrado vezes x. Estão lembrados dessa equação aqui? Equação do MHS, estão lembrados? Então, agora, observe aqui a expressão de cima. Tudo aqui é constante, olha. 1 sobre 4πε0, módulo da carga negativa, o Q minúsculo, Q maiúsculo, R ao cubo, vezes x. Então, eu tenho uma expressão que vai me dar exatamente isso. Agora, observe o seguinte. A força elétrica resultante ela está apontando no sentido contrário ao sentido crescente de x. Então, de fato, eu vou ter uma expressão dessa daqui, olha. Porque aqui eu encontrei o módulo da força resultante, mas ela aponta no sentido oposto ao do x crescente, não é verdade? Então, sendo ela a força resultante, na partícula, né, de carga negativa, eu tenho massa vezes aceleração igual a menos 1 sobre 4πε0, Q minúsculo, ou seja, Qzinho vezes Qzão, R ao cubo vezes x. Não é verdade? Lembrando, o menos aqui é porque a força resultante aponta para você que está observando para a esquerda e o x cresce para a direita. Tá certo? Isolando, então, a aceleração, olha, eu vou encontrar a expressão desse ômega ao quadrado. Tá certo? O ômega ao quadrado vai ser 1 sobre 4πε0, Qzinho vezes Qzão, m vezes r ao cubo. Tá certo? E aí você vai lembrar que a frequência angular, esse ômega aqui, é igual a 2πf. Estão lembrados disso? Não? Então, volta lá na aula de MHS. Então, olha, já usando o fato de que o ômega é 2πf, eu encontro a frequência. Tá certo? Então, tá aí uma questão bem interessante. Essa questão aí, ela costuma, esses tipos de questões, na verdade, né, costumam ser cobrados aí nos institutos militares, né, ITA, IME. Em alguns casos, você encontra também nos concursos da AFA. Tá certo? Nosso último exercício extra, interação de polo-dipolo. Uma atração de polo-dipolo particularmente forte ocorre quando o hidrogênio está ligado covalentemente a um elemento eletronegativo muito pequeno, como flúor, oxigênio ou nitrogênio. Nessas circunstâncias, resultam moléculas muito polares, nas quais o pequeno átomo de hidrogênio carrega uma carga positiva substancial. Devido à extremidade positiva desse dipolo poder se aproximar bastante da extremidade negativa de um dipolo vizinho, a força de atração entre os dois é bastante grande. Esse tipo especial de interação de dipolo é chamada de ponte de hidrogênio, atualmente ligação de hidrogênio, e é cerca de 5 a 10% tão forte quanto uma ligação covalente ordinária. A ligação de hidrogênio constitui-se um dos mais importantes tipos de forças atrativas fracas. Na água, por exemplo, as moléculas interagem fortemente umas com as outras por ligação de hidrogênio. Isso produz forças atrativas que são muito mais fortes do que as que ocorrem entre moléculas de tamanho e massa similares, o que faz com que a água seja um líquido à temperatura ambiente. Esse texto aí, parte dele foi extraído do livro do James Brady, Química Geral, volume 1, segunda edição, de 1986. Encontre a força de interação de polo-dipolo. Pause o vídeo, anote esse enunciado no caderno e tente resolver. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno e tentado resolver essa questão bem interessante, hein? Ele usava muito o termo ponte de hidrogênio antigamente, atualmente os químicos chamam de ligação de hidrogênio, então eu atualizei o texto, tá? Vou pegar aqui um modelo bem simples de dipolo. Então tem aqui duas cargas idênticas, só que muda o sinal, mais Q e menos Q, tá certo? Próximo de outro dipolo, conforme ele colocou, ok? O dipolo aqui ele é caracterizado por ter um comprimento L, tá certo? E a distância do centro dos dipolos aqui, olha, R minúsculo, ok? Essa é a distância entre esses dois dipolos. Bom,
Será que temos atração de fato, como ele colocou? Bom, ocorre atração, sim. Vamos ver? Olha só, eu tenho aqui forças atuando em cada carga dos dipolos. Vamos destacar aqui o dipolo da esquerda, tá? Vamos destacar as cargas, eu vou chamar de carga 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, a carga 1, ela sofre uma força de repulsão devido à carga 3, não é isso? E, ao mesmo tempo, ela sofre uma força de atração devido à carga 4. Então, tá aí, eu tenho as duas forças que estão atuando na carga 1. A carga 2 também, olha, ela experimenta uma força de atração devido à carga 3 e uma força de repulsão devido à carga 4. Tá certo? Claro que o outro dipolo, eu vou ter os mesmos tipos de força, mas vamos estudar esse dipolo aí da esquerda. Tá? Vamos destacar aí as forças que estão atuando, por exemplo, na carga 1. Então, eu tenho a força que a carga 3 exerce na carga 1 igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q3, dividido pela distância que separa o Q1 do Q3. No caso, o R minúsculo. Tá certo? Alguma dificuldade? Não, né? R, a distância. Agora, a força que a carga 4 exerce na carga 1 vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q4 sobre a distância que separam a carga 1 da carga 4. R mais L ao quadrado. Alguma dificuldade para encontrar essa distância? Não, né? Porque, olha só, dessa carga até o centro eu tenho L sobre 2. Aí depois eu tenho R, depois eu tenho mais L sobre 2. Então, por isso eu tenho L. Tá certo? Agora, e na carga 2? A história se repete, tá? A força que a carga 4 exerce na carga 2, 1 sobre 4πε0, módulo de Q2, módulo de Q4, da cargas, não é isso? Dividido pela distância entre as cargas, R ao quadrado, tá certo? E a força que a carga 3 exerce na carga 2, 1 sobre 4πε0, módulo de Q3 vezes módulo de Q2, das cargas, não é isso? Por isso eu tenho Q ao quadrado, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, vai ser o R menos L ao quadrado. Ok? Bom, eu tenho todo esse R aqui, menos L sobre 2, menos L sobre 2, ou seja, menos L. Tá certo? Então, tá aí, por isso que eu tenho essas forças. Agora, quem é a força resultante no dipolo 1, 2? Então, vamos lá, vamos calcular essa força. Eu vou somar as forças que estão no mesmo sentido, tá? E subtrair das outras duas que estão também no mesmo sentido. Então, olha só, a força resultante no dipolo 1, 2 vai ser igual à força 4, 1 mais a força 3, 2 menos a força 3, 1 menos a força 4, 1. Então, vamos subtrair as forças que, claro, estão no mesmo sentido, mas se opõem ao sentido do par primeiro, não é isso? Bom, vamos substituir. Substituindo a expressão das forças, já colocando em evidência o Q ao quadrado sobre 4πε0, eu vou ter tudo isso multiplicando 1 sobre R mais L ao quadrado, mais 1 sobre R menos L ao quadrado, menos 1 sobre R ao quadrado, menos 1 sobre R ao quadrado. Por isso eu tenho aqui 2 sobre R ao quadrado. Tá certo? Eu tenho duas expressões aqui, não é isso? Bom, eu vou colocar também esse R aqui em evidência. Tá? Agora preste atenção aqui na jogada, porque eu também tenho que colocar em evidência aqui dentro. Então, se eu coloco ele aqui em evidência, eu vou ter R ao quadrado, que multiplica 1 menos L sobre R, tudo isso ao quadrado. Aqui também. E depois eu coloco o R em evidência. Então, vai ficar assim a expressão. Olha ele aqui em evidência. Tá? Então, dentro do colchetes, eu vou ter 1 sobre 1 mais L sobre R ao quadrado, mais 1 sobre 1 menos L sobre R ao quadrado, menos 2. Tá certo? Agora, quando você tem aqui a interação entre dipolos, a distância entre o centro de um dipolo para o centro do outro dipolo, esse R minúsculo, vai ser com certeza muito maior do que o próprio dipolo. Tá certo? Isso sempre vai acontecer. Tá? É como se você tivesse que, vou pensar aqui na molécula de água, próximo de outra molécula de água, H2O, não é isso? Elas estão separadas de uma distância muito pequena, é verdade, mas com certeza vai ser muito maior do que a própria dimensão do dipolo, que é isso que eu vou levar em consideração. Então, esse R minúsculo vai ser muito maior que L, ok? Tá, e daí? E daí que a gente vai usar aqui uma série de Taylor, muito utilizada aí nos concursos militares do ITA e do IME. Eles adoram utilizar essa expansão, essa série de Taylor.
Então vamos lá, vamos ver qual é a expressão dela. Olha, 1 mais x elevado a n vai ser igual a 1 mais n vezes x sobre 1 fatorial mais n que multiplica n menos 1 vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. É uma série, tá certo? Nos concursos do ITA e do IME, eles expandem até aqui, olha, essa segunda parcela, tá? Nós vamos chegar até essa terceira parcela aqui, tá certo? No nosso caso, quem que nós vamos expandir? Olha só, esse parênteses e esse parênteses. Repare que isso aqui não vai dar zero, tá? Isso aqui não vai dar zero. Mesmo que você pense em desprezar o L aqui, tá? E aí se você despreza, tudo bem, vai dar zero. Mas eu não posso desprezar dessa forma. Eu tenho que levar em consideração a dimensão que ele coloca, essa situação que ele coloca aqui. Então vamos lá, no nosso caso, olha, o expoente 2 aqui é negativo. Está aqui embaixo, não é isso? Vamos colocar ele para cima, então vai ficar negativo. Então vou pegar 1 mais x elevado a menos 2. Expandindo de acordo com a série aqui, olha, eu vou ter 1 menos 2 vezes x mais 3x ao quadrado, desde que esse fator x aqui seja também, olha, menor que 1, o módulo dele, tá? Então, esse x vai estar compreendido entre menos 1 e mais 1, tá certo? Então, fazendo aí a expansão numa vizinhança aí, olha, do zero, tá? Vamos substituir, então, quem é o nosso x aqui, olha? Quem vai fazer o papel do nosso x é o L sobre R, tá? Tanto nesse primeiro parênteses quanto no segundo, tá certo? Então, vamos lá, vamos escrever as expressões. Então, olha, 1 mais L sobre R elevado a menos 2 vai ser igual a 1 menos 2 vezes L sobre R mais 3 vezes L sobre R ao quadrado, não é isso? Só expandindo aqui de acordo com a nossa série de Taylor. E o outro que é negativo, né? 1 menos L sobre R elevado a menos 2, eu vou ter uma expansão semelhante. Então, 1 mais 2 vezes L sobre R mais 3 vezes L sobre R ao quadrado. São bem parecidos. Agora, se você somar isso daqui, não vai dar zero. Tá? Esses dois termos, tudo bem, some. Mas eu vou ter o quê? 6L sobre R ao quadrado mais 2. Tá certo? Vamos substituir essas expansões, olha, no lugar dessas frações. Porque eu já peguei o expoente negativo, já coloquei lá em cima. Tá certo? Efetuando essa substituição, olha, nós teremos a força resultante igual a Q ao quadrado sobre 4πε0 vezes R ao quadrado, tudo isso que multiplica 2 mais, conforme eu havia dito, né? 6 vezes L sobre R ao quadrado menos 2. O 2 tudo bem, mas vai ficar esse fator sobrando, tá certo? Então tá aí, olha, a força resultante no dipolo 1, 2. Então, de fato, ele vai ser atraído pelo dipolo 3, 4. Uma atração mútua entre dipolos, tá certo? E olha que interessante, cai com a quarta potência da distância, né? É, de fato, uma força de atração intensa, forte, mas não chega a ser igual uma força de atração entre duas cargas pontiformes de sinais contrários separados de uma distância r, porque cai com o quadrado da distância, que é a quarta potência da distância. Tá certo? E uma coisa interessante que nós podemos observar aqui é a presença do Q vezes L ao quadrado. Tudo bem, Q ao quadrado vezes L ao quadrado, tá? Mas eu tenho Q vezes L, e isso é o que nós chamamos de momento dipolo elétrico. Olha só, representado aqui pela letra P minúscula, tá? É uma grandeza vetorial, mas não vou entrar nesse detalhe agora, tá certo? Então, o módulo do momento dipolo é exatamente a carga do dipolo vezes a distância que separam as cargas. Não é porque a carga é zero, tudo bem, mais Q e menos Q. Acontece que eu tenho a carga representando aí, olha, por exemplo, um dos polos aqui, Q vezes L, tá? Então, se eu substituir, eu vou ter a força resultante sendo dada aqui, olha, em termos do momento dipolo elétrico, tá certo? Esse tipo de questão pode ser que seja cobrado aí nesses concursos do ITA e do IME, exatamente porque eles gostam de explorar a série de Taylor, essa expansão de Taylor. Mas, como eu havia dito, né, eles expandem até a segunda parcela ali, né, da soma. Dificilmente eles expandem até a terceira parcela, ok? Bom, terminamos por aqui. Exercícios bacanas esses aí que eu acabei de resolver para vocês. Então procure refazer essas questões sem visualizar a solução. Restando dúvida, volta aqui no vídeo e veja aí como é que foram solucionados. Gostaram da aula?
Estão gostando do curso? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os colegas o vídeo aí, vamos ajudar o canal a crescer, dá o seu joinha, te vejo aí na próxima aula, até lá!